Você tem medo do escuro? E do desconhecido que vive ou viveu nas profundezas da Terra? Prepare-se para conhecer criaturas que parecem saídas de um pesadelo, mas que existiram de verdade. Colossos pré-históricos, predadores impiedosos e formas de vida tão bizarras que a ciência ainda tenta entendê-las. Mas atenção! Há boatos de que o último animal dessa lista, apesar de oficialmente extinto, ainda está vivo, escondido em algum lugar nas profundezas do oceano, esperando. E se eu fosse você, assistiria até o final, porque algumas lendas têm um fundo de verdade. Imagine uma cobra tão grande que poderia engolir um crocodilo inteiro. Isso não é ficção, isso é a Titanoboa, a maior serpente que já existiu na Terra. Em 2009, no norte da Colômbia, cientistas encontraram seus fósseis em uma antiga mina de carvão. O nome dela? Titanoboa serrejonensis, um monstro pré-histórico que viveu há mais de 60 milhões de anos. Ela media até 15 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada. Era tão forte que podia esmagar ossos com facilidade. Ela reinava absoluta nos rios tropicais logo após a extinção dos dinossauros. A Titanoboa vivia submersa, camuflada, esperando a hora certa para atacar. Suas presas? Tartarugas gigantes, crocodilos ancestrais e qualquer criatura que se aproximasse demais. Silenciosa, mortal e implacável. Com o passar dos milênios, o planeta começou a esfriar e a cobra, adaptada ao calor extremo, desapareceu. Pelo menos é isso que a ciência acredita. Mas moradores de regiões remotas da Amazônia contam outra história. Lendas sobre uma cobra colossal que ainda vive escondida nas profundezas dos rios. Filhos misteriosos, sons inexplicáveis e rastros deixados na floresta aumentam o mistério. Teria a Titanoboa realmente desaparecido ou apenas se escondido? A verdade é que ela existiu. Isso já é assustador o suficiente. E só de imaginar que algo assim um dia deslizou pela Terra é o tipo de pensamento que tira o sono. Você já ouviu falar do tigre-dente de sabre, mas o que talvez você não saiba é que ele foi um dos predadores mais temidos que já pisaram neste planeta. Com presas afiadas de até 20 centímetros, ele era o verdadeiro terror da Era do Gelo. Conhecido como Smilodon, ele viveu nas Américas há cerca de 10 mil anos. Ao contrário dos felinos modernos, o tigre-dente de sabre era baixo, robusto e brutal. Um caçador silencioso, capaz de derrubar presas muito maiores que ele. Sua principal arma? Seus dentes caninos gigantes afiados como lâminas. Eles não eram feitos para segurar. Eram feitos para matar com precisão cirúrgica, atingindo artérias e órgãos vitais em segundos. Mas apesar de sua força, inteligência e estratégia de caça, o Smilodon também sumiu. Quando os grandes mamíferos começaram a desaparecer e os humanos começaram a se espalhar, ele foi ficando sem território e sem comida. Mas será que foi só isso? Alguns fósseis mostram ferimentos incomuns, fraturas que indicam batalhas com algo que ainda não entendemos completamente. E há quem diga que um parente distante, silencioso, letal, ainda vaga pelas florestas mais profundas, escondido dos olhos humanos. Será que o espírito do tigre-dente de sabre nunca nos deixou? Ou será que ele apenas mudou de forma? Uma coisa é certa, ele existiu, ele caçou e ele matou. E o simples fato de que esse predador viveu entre nós há tão pouco tempo é o suficiente para fazer qualquer um pensar 2 vezes antes de entrar numa floresta sozinho. Inscreva-se para mais criaturas que desafiam o tempo e o medo. Você já ouviu falar dele? O nome assusta até quem nunca viu um fóssil. Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros. O predador supremo da pré-história. Mas o que você realmente sabe sobre essa máquina de matar?
Com mais de 12 metros de comprimento e quase 7 toneladas de puro músculo, o T-Rex era o pesadelo de tudo que se movia há 66 milhões de anos. Seus dentes, do tamanho de bananas, eram serrilhados como facas de açougueiro, feitos para triturar ossos como papel. Diferente do que muita gente pensa, ele não era lento. Estudos mostram que podia correr até 30 km por hora, rápido o suficiente para alcançar e destruir qualquer presa em campo aberto. Sua mordida, a mais forte já registrada entre todos os animais terrestres. Mais forte que um crocodilo, mais forte que qualquer coisa viva hoje. Mas o que o tornava realmente assustador era a sua inteligência. O T-Rex tinha visão binocular, olfato apurado e capacidade de caçar em grupo. Ele não era um monstro burro. Ele era um assassino calculista. E então, ele sumiu, extinto com os demais dinossauros em um cataclismo global. Mas nem todo mundo acredita nisso completamente. Lendas nativas, sons inexplicáveis em florestas remotas e pegadas estranhas em regiões isoladas, seriam apenas coincidência? Ou indícios de que o rei nunca perdeu o trono? A verdade é que o Tiranossauro Rex existiu, caçou, matou, reinou. E pensar que um predador tão letal já caminhou por este planeta é o tipo de verdade que a gente nunca esquece. Imagine estar nadando em alto mar, o sol brilhando, o mar calmo, mas então a água escurece e algo gigantesco passa por baixo de você. Algo com mais de 18 metros de comprimento. Esse era o Megalodon, o maior tubarão que já existiu, uma máquina de matar perfeita que reinou os oceanos por mais de 20 milhões de anos. Com mandíbulas capazes de engolir o ser humano inteiro em um único ataque, sua mordida era estimada em mais de 18 toneladas de pressão. Os dentes, do tamanho de mãos humanas. E ele não caçava peixes pequenos. Suas presas eram baleias adultas. O Megalodon não era um predador comum. Era o rei absoluto dos mares. Nenhuma criatura se comparava a ele em força, tamanho e terror. Mas então, ele desapareceu. Cientistas acreditam que as mudanças climáticas e a competição por alimento o levaram à extinção. Mas e se eles estiverem errados? Até hoje, marinheiros de mergulhadores relatam encontros com criaturas enormes. Sonar detecta sobras que não deveriam estar ali. E corpos de baleias são encontrados partidos ao meio, como se algo as tivesse atacado com força brutal. Seriam apenas coincidências? Ou provas de que algo antigo ainda está vivo nas profundezas? A verdade é que o Megalodon existiu, nadou, caçou, dominou os mares. E pensar que ele pode ainda estar lá embaixo, em silêncio, esperando, é o tipo de pensamento que gela o sangue. Nos mares mais profundos, onde a luz não toca, dizem que algo antigo ainda respira. Um monstro lendário, gigante, indomável, o Leviatã. Descrito em textos bíblicos e mitos antigos, o Leviatã era mais do que uma criatura. Era o terror encarnado das profundezas, um ser colossal, com escamas impenetráveis, olhos flamejantes e uma boca capaz de engolir navios inteiros. Alguns o viam como uma serpente marinha, outros como um dragão dos oceanos, mas todos concordavam em uma coisa: encontrá-lo significava morte certa. Relatos do Leviatã aparecem em culturas ao redor do mundo, na Bíblia, no folclore nórdico, nas lendas do Oriente Médio. Um padrão que intriga até hoje os estudiosos. Por que povos tão distantes contariam histórias tão parecidas?
E o mais inquietante é que muitos acreditam que o Leviatã não era apenas um mito, que ele foi sim uma criatura real, ou ainda é. Marinheiros relatam sons estranhos no fundo do oceano, radares captam sombras do tamanho de submarinos, navios desaparecem em regiões onde nada deveria viver. Seria o Leviatã uma lembrança distorcida do Megalodon? Ou seria algo além da nossa compreensão? Um ser que nunca foi catalogado e que ainda espreita silenciosamente nas trincheiras mais profundas da Terra. A verdade é, o Leviatã pode ser mito, mas os oceanos guardam 95% de suas águas inexploradas. E nesse vazio escuro, qualquer coisa pode estar viva. E aí, você ainda acha que conhece tudo sobre o nosso mundo? Criaturas como essas viveram entre nós. Algumas sumiram sem deixar vestígios. Outras talvez nunca tenham ido embora. O que mais pode estar escondido nas sombras da história? No fundo dos oceanos ou nas florestas que ninguém ousa explorar? Se você quer continuar viajando por esse lado obscuro da natureza e do desconhecido, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o próximo monstro pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima. E lembre-se, nem tudo o que foi esquecido está realmente morto.